nada, porque a conduta dele é ruim. Muitos médios trabalham o dia inteiro e não recebem nada, porque a conduta dele é ruim. Ele não tem uma conduta doutrinária. É o mestre que não está nem aí, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a hora dele ir embora. Enfim, é o mestre que ainda falta muito para se conscientizar. Ele quer saber se ele está escalado, mas ele não tem consciência daquilo que ele faz. Né? Por isso, Pai Seta Branca, quando o Nestor perguntou, meu pai, o que é uma centúria? Ele disse, é um homem preparado valendo por 100. Por quê? Porque é o médium consciente realmente do que ele está fazendo, é o médium consciente do seu compromisso e está preparado para este compromisso, para esta missão. Meus irmãos, meus mestres, refletindo muito sobre esses momentos que o mundo vive, sobre essa consagração. E quem é o Pai Seta Branca? São Francisco de Assis. Nasceu em berço de ouro, abriu mão de toda a riqueza física, saiu com a roupa do corpo, foi servir aos leprosos, aos humildes, todos aqueles que necessitavam que a caridade chegasse. Quando ele fundou a Ordem dos Franciscanos com a bênção do Papa, e a Ordem dos Franciscanos passou a ser uma das ordens mais ricas que existia, visando o dinheiro, o lucro, ele foi expulso daquilo que ele mesmo criou. De nada adianta toda a luta para criar uma base física se o mestrado, os adjuntos não entenderem o que é o abastecimento de uma condição energética para um ano. É isso que vai abrir a porta dos seus templos, é isso que vai fazer o seu desenvolvimento. Não adianta fazer um retiro no 1º de maio se você não estiver ali diante da Amacê para fazer a sua missão, se abastecer. Não adianta querer ser um Janatã, não adianta querer ser um arcano, uma primeira, se nós não estivermos imbuídos do desejo de bem servir, que Jesus nos deixou bem claro que o seu reino não era desse mundo. É uma rivalidade, uma brigaiada, uma confusão quando sai uma consagração, todo mundo se sentindo grande, todo mundo se sentindo merecedor e esquecendo que existe karmas, existe transcendente. A tia dizia que mais valia que a pessoa saísse desacreditando em nós, mas que ela acreditasse nela mesma e saísse feliz. E que nós não deveríamos receber nenhum muito obrigado. Então as falanges silenciosas que organizam todo o ritual, se tiver qualquer tipo de vaidade, de querer apreço e reconhecimento pelo seu serviço, a doutrina não vai se reconstruir. Temos que nos pautar nos valores do amor, da humildade, da tolerância, e que no nosso colete existe os olhos do Pai Seta Branca que tudo vê, tudo registra. O mundo se encontra doente. Nós não viemos para ser paciente, nós viemos para ser o socorrista. Nós precisamos refletir e pensar que a nossa missão é preparar o banquete, para que a mesa esteja pronta, para que aqueles que vêm famintos, sedendo, possam se servir. Não é sermos servidos. Nós não podemos deixar que os valores dessa doutrina se percam. Em outubro teremos outra consagração, onde o adjunto, junto ao seu povo, se espiritualiza e parte para as grandes batalhas. Olha como está a vida de todo mundo, quantas dificuldades materiais, problemas de saúde, tudo, e os grandes eventos, os grandes rituais, a mesa sendo colocada e muitos de nós passando fome, com anemia, porque não conseguem se servir desse banquete. A vaidade, o ego nos destrói. O nosso pai dizia que nós precisamos ser pequenos para caber no coração de cada um. Precisamos de devoção. Precisamos estudar a doutrina. Precisamos cuidar do padrão vibratório, padrão mental, conduta doutrinária. A condição energética para ter o que oferecer não é o intelecto, é a condição energética.
Quanto mais você trabalha, mais condição de cura você tem. Sem o trabalho, sem a dedicação do dia a dia, muito pouco a gente pode fazer. As grandes doenças estão batendo na porta, as grandes guerras, as cabalas precisam funcionar. Mas além das cabalas, a consciência do jaguar precisa aumentar. Salve Deus.